Então, gente, sei que eu tô meio sumida. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Karen Dias. Esse é o novo Saúdecast. Eu sei que tinha muito tempo que vocês não me viam, mas eu tive alguns problemas familiares e eu precisei priorizar um pouco a minha família para depois voltar ao trabalho. E porque eu tenho que estar com a cabeça boa para poder passar a mensagem que eu quero passar, que a gente gosta de passar, que é sobre a informação em saúde, criar pautas, ver os convidados. Então, estava muito pesado também e eu tendo que ajudar minha mãe, minha avó, que precisavam de um suporte. Então, gente, o que aconteceu? Eu dei essa pausa, mudei o estúdio porque era longe da minha casa também, não era em Araruama. Eu moro em Araruama, meu estúdio era em Cabo Frio, isso também já demandava mais tempo, era cansativo. E eu encontrei duas pessoas que se interessavam também em promover a saúde de uma maneira coerente, de orientar, de ajudar, de derrubar barreiras e preconceitos, porque a gente tem muito, né? E tem muita desinformação na internet. Qualquer blogueiro hoje pode falar o que quiser e a pessoa vai atrás daquilo que aquele blogueiro está falando. Toma isso aqui que eu estou emagrecendo por causa disso aqui. Entendeu? Está sendo patrocinado e não é isso, também não está emagrecendo de uma forma saudável, a não ser que esteja acompanhando o profissional e está escondendo, porque isso acontece também, tá, gente? Ser sincero. Então, assim, a gente resolveu criar um novo Saúdecast. E aí eu me juntei com duas pessoas maravilhosas, duas mulheres maravilhosas, que são a Tatiana, a doutora Tatiana, que é ultrassonografista, e a Fernanda, que além de personal, né, das boas, ela também é nutricionista agora, né? E aí a gente decidiu criar esse projeto, inclusive a gente tem um projeto também de atender juntas, né, tudo isso. E agora a gente está começando esse novo trabalho. Então hoje a gente decidiu fazer um programa só para falar de como a gente se conheceu, de como foi nossa trajetória profissional até aqui. E partilhar com vocês tudo isso, porque eu acho que vocês têm que conhecer melhor a gente. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos lá. Alguém quer falar primeiro? Eu falo. Você fala. Pois é, você Vamos tá lá. formando. Bom, eu nunca fiz nenhum vídeo falando assim sobre mim. Algumas pessoas no meu canal do YouTube, o meu mesmo, doutora Karen Dias, que tem acesso aos antigos programas e aos meus vídeos antigos, sabem que eu fui uma pessoa que sempre lutou contra a obesidade, que sempre brigou com a balança, que sempre teve um problema muito grande em relação a peso. E o que acontece? Adolescente, criança, tudo isso eu sempre briguei com a balança, sempre tive um problema. E chegou uma fase da minha vida que eu cheguei a 140 quilos. Uma depressão, um relacionamento abusivo, foi tudo que culminou nisso daí. Então, o que aconteceu? Eu fui numa endocrinologista, obrigada, porque meu padrinho, meu tio, que é irmão da minha mãe, meu padrinho, eu digo, que também é a minha referência de pai, me levou para a cidade dele, porque eu estava longe de todo mundo, longe da minha família, e falou: você vai morrer do jeito que você tá, porque você está se matando. E eu estava mesmo. E me levou para a cidade dele, fui morar lá, trabalhar lá, e marcou uma endocrinologista, falou: ó, tal dia você vai. E aí eu fui. E aí eu descobri vários problemas metabólicos e eu tinha muita vergonha de sair de casa, muita vergonha de contar meu problema, muita vergonha de me pesar e entender o quanto que eu estava. Eu não tinha nem espelho na minha casa de corpo inteiro para eu não me olhar. E eu usava manequim 52, tá? Para vocês verem como é que realmente estava bem pesado. E aí eu decidi assim, eu falei: gente, imagina você entrar em consultório das pessoas. Não foi o caso dessa endocrinologista, tá? Mas outras pessoas, outros colegas, várias pessoas. Ah, toma vergonha na cara, vai treinar, fecha a boca. E você saber que você podia fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem uma compulsão e que aquilo não ajuda. E passar por tudo isso e às vezes você parava de comer, simplesmente. E você não perdia um grama. O que está acontecendo comigo? Aí eu descobri que eu tinha uma resistência insulínica, que a resistência insulínica atrapalha muito a perda de peso. Descobri que eu tinha uma síndrome metabólica absurda. E eu falei: gente, o obeso precisa ser ouvido. Além de tudo,
eu sou filha de pai e mãe diabético. Meu tio é diabético, meu padrinho, né? Minha avó é diabética, ou seja, minha família toda é diabética. Então eu falei, gente, eu vou fazer endocrinologia. É claro que eu ouvi piadinha, né? Se você fazer endocrinologia desse tamanho, eu falei, é por isso mesmo. Porque eu me entendo e eu vou entender as outras pessoas. E eu vou trabalhar isso aos pouquinhos. Entender a minha doença e acompanhar. Enfim, comecei a me tratar. Fui fazer minha especialização e comecei a trabalhar com isso. Diabetes, que eu adoro tratar também, tá, gente? Não é só obesidade que eu gosto de tratar, diabetes também. Fui me tratando, fui vendo tudo isso. E a minha síndrome metabólica deu uma estabilizada, assim, do tipo. Eu cheguei num platô que não ia nem. Não atava nem desatava. Falei, gente, agora não dá mais. Eu já tinha emagrecido 40 quilos, mas eu não emagrecia mais. Então eu falei assim, cara, eu preciso operar. Porque a minha insulina era muito alta, nada que eu fizesse controlava. Falei, agora eu preciso operar. Porque é mais por uma questão de prevenção. Porque o diabetes vai estar batendo na minha porta. Então operei. Fiquei bem, tô aqui do jeito que eu tô. Não tinha chegado na minha meta. Comecei a estudar sobre obesidade, comecei a estudar sobre emagrecimento, comecei a estudar todas as opções, tudo que a gente tinha, como é que podia fazer, como é que acontecia. Eu, primeiro, testei em mim, que eu falo que eu sempre sou minha paciente zero. Vamos ver se isso funciona mesmo, porque eu falei, é isso aí. Então, comecei o tratamento. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ver muita desinformação. Muita desinformação. Eu não sou só endocrinologista, eu também faço terapia intensiva há muitos anos. Antes da endocrinologia, eu já fazia terapia intensiva. E eu via que muita coisa acontecia com os pacientes que chegavam no CTI por desinformação. Paciente renal crônico, tudo isso era por desinformação, por você não orientar, por alimentação ruim, por tudo isso a gente foi vendo que tinha muita coisa que, caramba, a gente precisa informar, a gente precisa orientar. Então eu decidi que eu falei, cara, vamos lá, vou criar esse podcast, vou informar, vou ajudar e, e desmistificar, porque hoje a gente tem vários tratamentos, a gente tem várias opções, hoje em dia mudou tanta coisa, da mesma maneira que a gente tem um estudo que falava que mulher não poderia fazer terapia de reposição hormonal porque dava câncer, etc e tal, e assim, não existia um corte para os pacientes que tinham fator de risco, ou que já tinham tido, nada disso, e isso foi na década de 70, esse estudo. E até hoje as pessoas reproduziam isso. E não é assim. É, o excesso de hormônio que se está prescrevendo, sem uma orientação, né? Os pacientes que estão tomando também discriminadamente, compram de maneira errática, maneira ruim no mercado negro. E isso foi tudo isso. Eu falei, caramba, vamos trabalhar com isso, vamos orientar. Então, para mim, isso serve para explicar, para orientar, para ajudar e compartilhar com os colegas a visão que a gente tem, com pessoas que a gente, poxa, olha só que inovador, né? Então, assim, olha só, a gente precisa falar sobre essa doença, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre aquilo. Então, eu comecei a criar isso, e aí, só que ficou muito pesado para mim, realmente, porque eu tenho que pensar em um monte de coisa, eu tenho TDAH, e eu falo assim, eu penso, eu tenho as ideias, mas realizar às vezes começa a ficar pesado, porque eu começo a ficar muito exausta de tanta coisa. Minha cabeça não para. Então eu falei, não, agora eu preciso de ajuda. E as meninas falaram assim, não, vamos, vamos, vamos. Pegaram a minha mão e a gente está aqui. E aí agora a gente vai se revezar, tá? Não vou ser 3 pessoas entrevistando uma, 2 pessoas, pelo amor de Deus, tá, gente? Cada semana vai ser uma das duas, uma das três, duas das três, duas das três que vão estar entrevistando aqui. Mas a gente vai ter convidados assim especiais. E a gente também, nosso objetivo não é só chamar o médico, o profissional de saúde, é o paciente também. Como eu já chamei aqui não, no outro programa, quando eu já chamei uma transplantada renal, que ela falou como é que foi a experiência dela, de ficar na fila, de como é que aconteceu tudo isso. Então, acho importante a gente ver as duas vertentes. E a gente se enxergar pela ótica também do paciente, a gente enxergar a ótica do paciente, que está ali numa posição vulnerável, e como é importante a gente ter empatia com todo mundo, principalmente na minha profissão.
Então é isso, gente. E muito obrigada a vocês por estarem aqui comigo, por pegarem da minha mão e vamos embora, né? E a gente começar esse projeto aí para a gente poder ajudar as pessoas e orientar, tá? E agora, Pois é, na verdade, Karen, ela começou, o nosso contato começou por ela justamente ser endócrina, né? Há uns 10 anos, mais ou menos, que foi desde as minhas duas últimas gravidezes, eu comecei a ter o mesmo problema que ela, de lutar contra a balança. Eu nunca tive problema para perder peso, mas a coisa começou a ficar fora de controle. Era fazendo dieta, fazendo atividade física e nada funcionava. E aí, nos últimos 3 anos, eu falei, não, chega, não vou mais fazer isso, porque eu cheguei no limite de precisar de uma bariátrica. Eu falei, não, eu não quero fazer bariátrica de início. Eu quero tentar outras coisas, até por ser médica. Eu falei, não, eu preciso tentar outras coisas. E aí, eu fui estudando também, tentei eu mesma me tratar. Só que eu não sou endocrinologista. A minha formação inicial é medicina interna, antiga clínica médica, e de lá eu parti para ultrassonografia, né? Eu me especializei em ultrassonografia devido à medicina interna, porque eu entendi que é uma complementação muito importante. Muitas das vezes aquele exame vai fazer uma diferença enorme para o paciente, e é um exame que é acessível para as pessoas. É muito mais fácil você fazer um ultrassom do que você fazer uma ressonância, uma tomografia. E em algumas situações ele é crucial para dizer se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Então, por isso até que eu parti para o ultrassom. Então, em função disso, eu cheguei num ponto que eu falei, bom, desisto. Não é mais para mim. Não dá. E aí, falei, bom, vou começar novamente a busca de um endócrino que tivesse experiência nisso para poder trocar. E eu comecei a fazer academia com Fernanda, né? Aí é que entra a Fernanda. A gente começou a fazer personal direto. A gente fazia inicialmente 2 vezes na semana. Depois eu falei, Fê, vamos tentar 3 vezes na semana. Aí as 3 vezes na semana eu fazia com ela e as outras 2 vezes a gente fazia aula coletiva e pesado. E a gente ficou acompanhando durante 6 meses, né? 6 meses. E final de semana. E final de semana, pois é. era pesado, eu Era treinava, pesado. sempre treino pesado. E aí, nada. A balança estacionou. Eu falei, gente, não é possível. Tem alguma coisa errada. E aí, Fernanda, por intermédio de uma outra aluna, ela conheceu o trabalho de Karen. Ela falou, Tati, pô, tenta ir em Karen, vamos ver o que acontece, né? E aí, assim foi. Eu fui em Karen, falei, Karen, a minha situação é essa, eu não sei mais o que eu faço, né? Ela, beleza, então vamos começar. Comecei o tratamento. Em 3 meses era outra pessoa. Essa aqui tá de prova. Completamente. Era outra pessoa. Até digo, na época que eu fui para Karen, eu tomava antidepressivo numa dose razoável. E assim mesmo, eu tinha os sintomas de depressão, eu não dormia, eu tinha compulsão alimentar. E quando a gente começou o tratamento, depois de 3 meses, eu falei, Karen, eu vou começar a reduzir. Porque eu percebi que eu estou conseguindo, pelo menos, dormir um pouco melhor. Eu acho que já dá para a gente tentar tirar. E aí eu fui reduzindo, e eu monitorando e ela monitorando também. E eu consegui reduzir a dose mínima. E fiquei bem. E uma coisa que me incomodava muito eram as dores. Eu tinha muitas dores no corpo. Para trabalhar, para mim, estava sendo assim um extremo sacrifício. Porque depois de um turno de trabalho, as dores eram insuportáveis e não tinha nada que eu conseguisse sanar a dor. Então, eu aprendi a conviver com a dor crônica. Por isso, até que eu não dormia, né? E depois do tratamento, essas dores sumiram completamente. Hoje eu consigo ficar sem dor, sabe? E é outra coisa. O seu psíquico melhora, sabe? A sua relação com as pessoas melhora, a sua relação com os pacientes melhora, sabe? E a sua relação com você mesmo melhora, né? Fernanda é uma que percebeu isso muito de perto, porque a gente, esse período todo, a gente continua treinando, né? E ela mesmo falou assim, Tati, você é outra pessoa. Como é que pode? Né? E eu não reclamava, não.
Eu podia ter dificuldade, eu podia ter dor para estar treinando, mas eu falei, não, o meu objetivo é esse, então vamos embora. E ela também acompanhava. Falou assim, Fernanda, vamos testar tal coisa? Vamos embora. E a gente testava, né? E aí, nisso, Karen acabou virando uma amiga, porque a gente passou a dividir experiências profissionais, né? Os pacientes que ela tinha dúvidas, ela trocava com a gente, porque não só comigo, com Fernanda, mas com meu marido, que também é ultrassonografista. Então, a gente passou a trocar muita coisa. E aí, em função disso, até porque a gente, assim, ralou muito para estar aqui onde a gente está, né? A gente não teve ajuda de ninguém. Eu, por exemplo, vim para cá, para a região, uma mão na frente e outra atrás. Vou tentar, né? Meu marido, a mesma coisa. E eu conheci aqui. Karen, a mesma coisa. Fernanda, a mesma coisa. Então, a gente falou, pô, a gente tem alguma coisa em comum. A gente sabe o que é passar por dificuldade, a gente tem que correr atrás. E a gente falou, não, vamos então ajudar. E assim foi. Aí, nisso, enquanto Karen estava de folga, entre aspas, né, nesse período, a gente começou a trocar mais ideias. E aí as ideias foram nascendo, como ela mesma falou, né? As ideias vão nascendo e a gente só vai captando as ideias dela, né? Para a gente organizar. E aí nasceu o que é hoje o novo Saúdecast, né? Agora é Fernanda que vai se apresentar, né? Então, me chamo Fernanda Dias e vou contar um pouquinho de como que eu conheci a educação física. Desde pequena, a minha mãe me levava em todas as atividades possíveis. Eu brinco que falo com minha mãe, eu falei, mãe, olha, você só acaba comigo, porque eu saía da escola de manhã, estudava de manhã, à tarde era balé, jazz, sapateado. Ainda me levava para academia que ela malhava, e ainda ficava lá brincando, mas fazendo uns exercícios ali. Então, eu acredito muito que seja isso que me motivou cada vez mais estar nesse mundo de atividade. Porque assim, até hoje eu nunca parei, porque eu amo. E eu me formei em 2007 no Rio de Janeiro, que eu não fui nascida em Araruama, sou da Ilha do Governador, mas em 2007 eu me formei e não consegui emprego no Rio. Entreguei currículo na época, aquele currículo, né, de papel, e ninguém me chamou. Falei assim, ah, é? Então eu vou para a região dos lagos, não conhecendo nada aqui. Vim para cá, peguei o ônibus, entreguei currículo em Araruama, Iguaba, Cabo Frio. Fui embora. No outro dia me ligaram de uma academia aqui no centro, para dar uma aula, né? E eu vim toda empolgada. Eu vou dar aula. Minha mãe, você tá doida? O que você vai fazer em Araruama? Não conhece ninguém. Falei, ué, mãe, eu não vou ficar aqui esperando emprego. Eu vou tentar, vai que tem alguma coisa lá para mim. Aí eu vim, dei a aula de manhã. Aí o rapaz falou, não, pode dar aula de tarde? Falei, posso, já tô aqui. Dei aula à tarde, enfim. No final do dia me contratou, isso era numa sexta. Ele falou, ó, segunda-feira eu quero você aqui já pronta. Topa? Falei, topa. Falei, e agora? Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, não tenho nem onde ficar. Mas aí na época a gente conseguiu uma pousada, fiquei numa pousada, enfim. E com isso fui indo. E assim, eu nunca botei nada como obstáculo na minha vida. Sei, levou. Se não der certo, eu volto. Minha mãe morando no Rio, falei, se não der certo, eu vou voltar para minha casa. E se der certo, eu fico. Então já passaram 17 anos que eu estou aqui em Araruama. E logo assim que eu me formei em educação física, eu tive muita vontade de fazer logo a nutrição. Mas por condições financeiras eu não pude, porque eu precisava trabalhar. Gastei, né, dinheiro na faculdade, aquele negócio que a gente sai da faculdade que quer trabalhar. E como eu não consegui logo um emprego, demorou um pouco, eu falei assim, bom, vou esperar que na hora certa vai vir. E veio. Esses 3 anos aí que eu estudei de nutrição, graças a Deus eu me formei agora, então, assim, estou muito feliz por ter conhecido também vocês e conheci Karen também através de uma aluna que eu treinava ela há 5 anos. E depois, quando ela parou de emagrecer, eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí ela falou, não, Fernanda, eu fui numa endócrina e olha, vou testar o que ela fez aqui comigo. Falei, então tá bom. E ela começou a disparar. Falei, gente, parece que só virou a chave, né? Virou a chave, ajeitou tudinho. Eu falei, nossa. Aí foi quando, foi um período que eu estava com a Tati, que eu falei, Tati,
olha, vai na Karen, porque foi o período quase, né, que Tati estacionou e a minha outra aluna foi indo. E conclusão, né, que todo mundo ficou. E a Fernanda começou a cuidar também de mim nessa parte. Aí quando eu falei, cara, eu fui lá, falei, não, deixa eu conhecer. Quem é essa doutora Karen? Fui lá, liguei para ela, doutora, posso marcar para conversar com você? Ela pode. Falei, bom, vou lá. Falei, doutora, olha, você tá de parabéns, porque é minha aluna, né? Minha aluna conseguiu o objetivo dela, porque eu fiz o trabalho direitinho, só que não estava conseguindo, precisava só ajustar os hormônios. Ajustou, ficou tudo certinho, então era isso que precisava. Aí fui lá, dei os parabéns. Aí eu falei, você tá treinando? Aí ela, tô parada. Eu falei, pois não está mais, vou treinar você. Falei, você vai cuidar de mim, eu vou cuidar de você. E Não aí foi? começou também. Ela E começou a foi me tratar daí. comigo e eu tratando com ela, né? Exatamente. E aí a gente começou, e aí veio a Tati, e aí ficou, É. realmente a gente ficou numa amizade muito forte, até porque Foi. assim, a gente aqui, basicamente, a gente só tem uma outra aqui por a gente ser de fora. É. Então, isso É. acontece muito, né? Uma cidade pequena que a gente não tem. Então, assim, a gente acabou se entendendo, a gente tem um alinhamento muito bom, pessoal e profissional. A gente pensa muito igual. E foi isso que ajudou a gente chegar até onde a gente chegou hoje, né? E então, assim, o que eu mais prezo aqui com vocês foi terem confiado em mim para isso, porque vocês sabem assim, eu tenho a bolha de ideia. Bá, 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 fazer isso. Blá, 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 blá. E a Tati é metódica. A Tati já anota, Anota. tudo anotadinho, tudo certinho, não sei o quê. Eu vou na. A Fernanda é mais calma. Peraí, gente, onde é que a gente tá? Aqui, Calma aí. calma aí, peraí, mas agora é o quê? A gente vai fazer o quê agora? Que a Fernanda é assim. Eu sou a calma da Ela é a turma. calma da turma. Então ela já dá uma freada na gente pra gente poder. Não, assim, assim, assado. E a Tati de. Vamos fazer Anota assim, tudo. assim, exatamente. Então, acabou combinando muito bem, porque uma completa a outra nisso tudo, né? E então, nosso objetivo realmente é esse: é a gente informar, é a gente ajudar, é a gente orientar. E a gente saber que a gente precisa combater a desinformação, porque a internet espalha coisas muito rápido, ruins e boas, né? Então, a internet é muito rápida. Então, às vezes, é uma desinformação, ela vai de uma tal maneira. Eu tô cansada de receber agora no meu consultório. Vai fazer o Ozempic, vou ficar cabeção? Eu falei, gente, de onde vocês estão tirando cabeção de Ozempic? Não existe isso. Eu falei, gente, olha só, se a pessoa tem a cabeça maior, né? Se a circunferência, né, é maior, quando ela emagrecer, ela vai ficar com a cabeça um pouco maior, porque vai ficar meio desproporcional. Mas não existe a cabeça não cresce, gente, pelo amor de não existe. A cabeça não cresce por causa de Ozempic, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é uma coisa que a pessoa vai botando e aparece assim. Eu até tinha visto uma vez no Google, porque assim, quando eu abro o Google, aparece um monte de notícias. Falei, cara, não vou nem ler isso, porque, tipo assim, não existe. Mas aí, quando me falou, gente, então era uma matéria mesmo, isso era verdade. Como assim? Entendeu? Então, assim, a gente vê um monte de desinformação. As pessoas hoje em dia agem de má fé com as outras, falam o que querem. Você não viu agora uma menina que ficou lá na Irlanda, que descobriram que a menina disse para todo mundo tinha câncer, não tinha câncer, nada, foi, né? Pegou um monte de dinheiro do povo fazendo vaquinha. A outra agora, parece que agora também estão descobrindo que essa Isabel Veloso, que falou, que não sei o que engravidou, realmente não estava batendo. A gente olha essa história, essa menina não tá batendo, não. A aparência dela não tá batendo. Mas, falei, pô, né? Não tô ali acompanhando, tô vendo exame, não tô vendo nada, mas não bate a história. Aí agora parece que estão descobrindo um monte de coisa. Então, assim, gente, a desinformação tá aí. E o engano é bobo também. Né? Pois é. O engano é bobo também. E é muito fácil. Todo mundo acreditar naquilo que quer. Então, assim, eu falei, caramba, vambora. A gente tem que manter isso aí. A gente tem que ajudar as pessoas. A gente tem que falar. A gente tem que orientar. A gente, principalmente porque o nosso objetivo mais é prevenção. É não chegar a tal quadro, é não chegar a um quadro mais avançado, como a insuficiência renal, por quê? Como é que a gente pode evitar, o que acontece? Então, tudo isso.
Poxa, a obesidade, tudo bem, mas hoje em dia a gente já tem uma comprovação de que quando você começa a ganhar peso, você tem mais vontade de comer. Você não ganha peso porque você está comendo muito, você tem aquele estímulo de comer mais, e é mais para quem armazena ou não. Tanto que você vê que tem gente que fala, gente, como é que você está comendo desse jeito? Você não é magra desse jeito. Pois é. Porque depende de quanto a pessoa pode armazenar ou não. Então, tudo isso a gente tem que combater. Né? E preconceito também, gente. O preconceito também tá aí e a gente tem que acabar com ele. E, assim, mais, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que Eu acho que já, assim, à medida que a gente for indo, a gente vai falando. é, O Arnaldo, marido da Tati, também é ultrassonografista, né? E também dos bons. Ele é aquela calma em pessoa. Né? Ele é aquela calma, aquela paciência em pessoa. E assim, ele explica muito bem, ele tá sempre ali. Também é o que eu falo. E a gente começou a trabalhar juntas também. A Tati acabou fazendo ultrassonografia lá na clínica, porque eu confio muito nos dois. Eles são muito bons no que eles fazem. Eles sabem muito de clínica médica e muito. Porque não adianta você fazer ultrassonografia e você não conhecer clínica médica. Né? Isso é importante, porque você tem que alinhar uma coisa com a outra. Então, eles sabem muito disso, então por isso que eu posso confiar neles, de falar, de deixar o paciente mais seguro, de orientar, de ajudar, isso é importante também. A Fernanda, ela tem toda a paciência do mundo para explicar para cada paciente, para cada aluno, tudo. É muito difícil tirar a Fernanda sério. até os mais rebeldes, né? Até os mais rebeldes, até o mais rebelde, tipo eu. Então, assim, então, assim ela tem toda a paciência do mundo para ajudar, ela sempre está orientando. Então, a gente está aqui pensando em ajudar as outras pessoas. A gente não está pensando, é para ganhar dinheiro, é para ganhar fama. Não, a gente está aqui para ajudar. Nosso objetivo é realmente, poxa, vamos ajudar, vamos informar. É importante, principalmente aqui no interior do Rio de Janeiro, que está mais separado da grande cidade. E a gente para a gente ter essa oportunidade de poder explicar e mostrar assim, não é porque está no interior que a medicina é abaixo do ideal, que a medicina é pior, que o médico aqui é ruim, que os médicos são ruins, que os médicos são piores. Porque existe muito isso, a gente ouve muito isso. Claro que, assim, se atualizar é importante, nem todo mundo se atualiza, nem todo mundo quer abrir a mente para certas coisas, isso em qualquer lugar. Isso é em qualquer lugar. Mas principalmente a gente dividir a nossa experiência. É isso aí. Porque a vivência, isso ninguém te tira. É isso aí. Você Exatamente. pode ter todas as atualizações, mas a vivência é fundamental. Viver, o que você sentiu quando você começou a melhorar, quando você começou a se olhar, começou a ver, nossa, peraí. É aquela história, não existe, eu preciso estar no meu peso ideal, quero ficar Isso aí. eu tenho que estar. Não. Como é que ela está se vendo? Como é que ela está se sentindo? Tá boa? Tá de bem? É isso? Tá bom. Tá saudável, os exames maravilhosos, a gente vai acompanhando e acabou. E é assim que funciona. Entendeu? Então, assim, é como a gente vai se vendo e como a gente vai se sentindo, né? Quando a gente vai mudando o estilo de vida, sabendo o que pode acontecer se a gente manter um certo ritmo da nossa vida. Isso é importante também. E viver, é o que eu falei, se não fosse a minha, eu falo assim, eu agradeço até o relacionamento abusivo que eu tive, gente, não é pra coisa, mas é porque me ensinou o que eu não queria da minha vida, o que não era o ideal para mim, o que não deveria ser bom, e me ensinou que, inclusive, eu tranquei várias especializações por causa dele, entendeu? E acabei encontrando endocrinologia. Se não fosse por isso, eu não tivesse, por causa dessa depressão, por causa desse relacionamento, eu não teria chegado aonde eu cheguei e eu não teria entendido, porque eu odiava endocrinologia na faculdade. E eu paguei com a língua. Entendeu? O caminho te escolheu. Pois é, e sempre, a vida inteira, né? Porque a medicina também me escolheu, não fui eu que escolhi. Então, assim, o tempo inteiro as coisas foram só acontecendo comigo, foi só fluindo. Por isso que eu falo, nada na minha vida é por acaso. Sempre vai acontecendo, porque vem. Eu falo, Deus já traz. Então, vamos aproveitar. Então, assim, tudo isso a gente vive e a gente sabe, caramba, tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa. No meu consultório, eu paro para a pessoa precisa ouvir, precisa entender que eu passei por isso também. Porque às vezes a pessoa, nossa, não, mas você, eu falei, só eu.
Aí eu mostro foto, a pessoa, meu Deus. Eu falei, Outra pois é, pessoa. exatamente. Falei, todo mundo. Isso não é, você não é pior do que ninguém, porque você chegou a isso, você não é uma pessoa preguiçosa, que as pessoas. Caramba, isso me É, mata. o estigma, né? Do Exatamente, preguiçoso. do preguiçoso. Isso me mata. O estigma do preguiçoso me mata. Porque, assim, pra mim, a pessoa tá ali, ela tá mal. Ela Uhum. tem um monte de coisa acontecendo na cabeça dela. Ela tá numa depressão, às vezes ela tá num relacionamento abusivo, às vezes ela foi abusada quando era criança, que isso acontece Sim. também. E a pessoa, eu engordando, eu falava, gente, ninguém vai se aproximar de mim porque eu tô obesa. Então eu tenho uma desculpa pra ninguém chegar perto de mim, ninguém vai me magoar. Era um escudo. Entendeu? Porque eu já tinha sido tão magoada que eu precisava me defender de alguma Uhum. maneira. Então, você não sabe o que está passando com aquela pessoa. Você não sabe o que acontece. E eu acho um absurdo você. Claro que você tem que ver, olha, não tá legal, mas se você perder um pouquinho de peso, vai te ajudar nos exames, etc. e tal. Orientar. Mas você não pode impor para essa pessoa Sim, concordo. isso. Não pode, porque a pessoa vai fugir. Uhum. É a mesma coisa que a família fala: nossa, você engordou. Caramba, eu sei. Eu compro roupa, eu tenho espelho em casa. Não precisa me falar. Eu tô vendo, eu Mas tô você vê que sentindo. ninguém pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Ninguém Né? pergunta, você tá Né? bem? O Isso que que aí, tá não. acontecendo com você? Ninguém te pergunta isso. É. Entendeu? Você tá bem de saúde? Aí quando a pessoa emagrece, tá doente? Pois é. Feio. Então, assim, ou seja, você não consegue agradar ninguém. E, assim, e aí aqueles comentários, e a internet hoje é mais tóxica ainda, que vai acabando com você desnecessariamente. Entendeu? Tanto que tem muita gente, você não vê, que esse povo que cresceu na internet, muitas vezes teve que se afastar, fazer uma higiene, né, digital, se afastar da internet, porque estava vendo que não estava fazendo bem. O Whindersson Nunes, cara, tem dinheiro pra caramba. Ah, qual o problema dele? Gente, todo mundo tem problema. Então, assim, não interessa. Ele recebeu hate, ele separou da esposa, a coitada da esposa que foi chamada de traidora, que tinha traído o cara, nem foi isso, xingaram a mulher de tudo quanto era nome, ele já tinha separado da mulher. Então, assim, coisas assim, precisava, não precisava. Não precisa dar opinião, a gente não perguntou. Não Bem é? assim. A gente não perguntou. Então, assim, é importante as pessoas saberem. Cara, se você não pergunta, gente, não dê a opinião. Não tô pedindo. Se eu pedir, beleza. Como é que eu tô? Pô, tu acha que eu fiquei, né? Acha que eu fiquei barriguda com essa roupa, não sei o quê? Tô pedindo. Olha, não tá legal. Mas também não precisa assim, pode ser um pouquinho, não sei o quê. Mas também, né? Também acontece, né? É. Então, assim, as pessoas não têm muito filtro para falar com as outras. Não, e elogio você esquece, E né? elogio você esquece. A crítica, ela A tá sempre na crítica, ponta da como eu língua. contei hoje, que eu ouvi aquela coisa que me machucou. Mas eu falei, mas peraí, eu ouço tantos elogios, mas aquilo ali ficou mais do que qualquer Sim, elogio que eu recebo. sim. Entendeu? E não foi uma crítica em mim como profissional, foi pro tipo de crítica para profissionais como eu. Então eu fiquei assim, caramba, aquilo ali pega para você. Então, e outra, quando você tá obeso, você tem mais vontade de comer quando você ouve uma É. coisa dessa, porque é a única coisa que você controla, Uhum. né? Eu falo isso, porque o que eu posso controlar? Eu não tô conseguindo controlar meu peso, eu não tô conseguindo controlar minha vida, eu não tô conseguindo controlar minha mente, eu só consigo controlar a comida. E é o controle que você tem. Ah, tô gorda, então vou ficar mais ainda. Eu cheguei a engordar, eu tinha uma época também. Eu e meus relacionamentos abusivos, né? Que eu tive 3, então, experiência. Que eu passei, que a pessoa falou pra mim assim: você de rosto é linda, mas de corpo você não presta. Eu estava magra, eu estava sarada, eu tinha emagrecido 50 quilos naquela época, então eu estava assim, magra, magérrima. E aí, mas de corpo você não presta. Sabe o que aquilo me deu? Um gatilho que eu falei, cara, não adiantou nada, né? Eu fui reduzida a isso, vou comer. O que adianta? Eu me cuidar, que adianta? Então, por quê? Porque as pessoas te levam também, esse tipo de comentário acaba com você. Ó, minha família falou que, por exemplo, eu posso arrumar coisa melhor do que você. Essa mesma pessoa. Ou seja, aí você emagrece que a pessoa falou isso pra você. E aí a pessoa fala, de rosto você é linda, mas de corpo você não presta. É muito pesado, gente.
É muito pesado. É uma coisa assim, caramba, como assim? Então, eu falo que por isso que hoje eu tendo muita mulher, né? Vocês sabem A disso. gente não se resume ao corpo, né? É isso aí. No entanto, hoje a valorização é uma coisa absurda, Absurda. As né? pessoas estão tomando bomba atrás de bomba para ficar com o corpo. E aí elas estão perdendo a medida, estão perdendo a noção. Entendeu? Para ficar assim assado, para ficar igual Graciane Barbosa, para ficar assim, para ficar assado, para ficar desse jeito, ficar grande, ficam se comparando a musculatura, comparando o diâmetro do. Cara, é muito pesado a gente ver isso, sabe? Você vê gente, só para. Tem tanta coisa mais importante para a gente chegar, a não ser que você seja fisiculturista, que você vive disso. Sim, é diferente, É né? diferente, mas caramba, para, entendeu? Muita mulher vai porque fala assim: meu marido quer que eu emagreça, senão eu vou ter que fazer bariátrica. Não, não é ele que tem que querer, é você. Você tem que chegar lá com a sua vontade, porque se sua mente não tiver naquilo ali, sua chave não tiver virado, Sim, não adianta. não adianta nada. Você não está fazendo por você. E é pela gente que a gente tem que fazer. Não é por mais ninguém. Não é que uma pessoa vai gostar de você se você for assim, assado. Uhum. Não interessa. Então, assim, até porque, se a pessoa tá gostando de você pela sua aparência, tem alguma coisa errada aí. Sim, Porque a aparência, você vai ficando mais velho, justamente. né? Então, assim, daqui a pouco começa a ter ruga, começa, né? Então, assim, pô, peraí. Então, esse relacionamento vai durar quanto? Se a pessoa tá incomodada com a minha aparência. Até quanto tempo a gente tem, né? Porque eu vou começar a ficar velha, e aí? Então, isso a gente tem que pensar. Você não precisa ficar com um relacionamento para aprender ninguém ficar mais bonita, pra, mais sarada. Não. Ele que vai. Uma vez eu ouvi de um ex-namorado meu. Gente, se eu escrever um livro sobre minha vida amorosa também é uma benção. Graças a Deus, hoje eu encontrei meu marido, Marcelo Lindo. Aqui. Então, mas assim, que chegou pra mim. Ai, por que a mulher hoje em dia usa tênis? O salto é tão bonito. Eu falei, usa você. Por que você não usa? Cara, porque é confortável, porque é bom, porque a gente tem que andar pra lá e pra cá. Você gosta tanto de salto, compra pra você. Vai ficar legal. Falta de noção. E isso é importante a gente saber, entendeu? E a gente vai ouvir. Nós, como mulheres, é o que eu falo, gente, a gente sempre leva pedrada. É impressionante. Nossa pedrada vem tudo rolando assim. E parece que uma vai grudando na outra e vai descendo, assim, que é uma pedrada atrás da outra e é uma coisa pesada. A gente sempre vai levar pedrada. Ou porque você tá magro demais, ou porque você tá gordo demais, ou porque você tá forte demais, ou porque você tá. Entendeu? Tudo isso vai acontecer. Ou porque você é maluca, porque, né, sempre a ex é maluca, já reparou nisso? Ou você é maluca, ou você é ciumenta demais, ou o cara não dá nem motivo às vezes, né? Então, assim, tudo isso acontece. E a gente sempre leva pedrada. E é a que eu acho importante, porque a gente está aqui também para mostrar que a mulher sabe o que ela quer. A mulher consegue alcançar o seu objetivo e ela não precisa de ninguém para isso. Ela vai sozinha. A gente não precisa. A Tati não depende do Arnaldo para trabalhar. O Arnaldo tem o trabalho dele, ela tem o trabalho dela. A Fernanda não depende do marido dela para trabalhar. Ela tem o trabalho, ele tem o trabalho dele, ela tem o trabalho dela. Ela fez a faculdade dela, né, de nutrição depois de terminar, depois, agora, recentemente. Eu não dependo do meu marido, eu tô sempre fazendo especialização, tô sempre coisa, ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu. Então, assim, a gente pode chegar sozinha. É difícil? Pô, pra caramba. Porque a gente tem que lutar muito mais. A nossa luta é muito maior. E a luta é todo dia. E a luta é todo dia. Todos os E dias, então. tem preconceito por você ser mulher em muita coisa profissional. É uma falta de confiança, às vezes, e a pessoa deposita a confiança numa pessoa que nem sabe, às vezes, o que está fazendo porque é homem. E isso acontece. Mas a gente está aqui para provar. Não, peraí, somos 3 mulheres, estamos aqui lutando pelo nosso espaço, estamos aqui lutando para ajudar outras pessoas. E a gente chegou onde a gente chegou porque a gente lutou. Porque a gente não teve medo de encarar. Sim. Porque todo mundo, poxa, eu fui pro interior de São Paulo, morei no interior de Minas. O pessoal fala assim, gente, já morei em uma cidade de 10 mil habitantes, chamava Planura, depois fui morar em Barreto, depois fui morar em Mojimirim, depois fui morar em Três Pontas, trabalhar em Varginha. Então, e depois voltei para Araruama. Detalhe, depois disso tudo eu voltei. Voltou ainda, meu Deus. Fiz 360, né? Voltei pro ponto que eu tava. Então, assim, mas corri atrás, se não der, eu recomeço. É isso. Entendeu? Então, falei, agora aqui eu criei a raiz, agora daqui eu também não saio. Por nada. Então, e fui criando.
E a gente está aqui para isso, porque a gente lutou. E mostrar que a gente pode, que a gente sabe, que a gente conhece, a gente estudou, a gente batalhou e a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, assim, eu tenho tanto orgulho de ter vocês como amigas, de ter chegado aqui com vocês, de vocês me entenderem também, porque eu falo que minha vida dá um livro. Outro dia eu falei, gente, Porchat me chama pra eu fazer uma que história é essa, Porchat? Se eu parar pra contar a história toda da minha amiga falou, cara, não é possível. Faz uma série. Isso não existe. Gente, eu tô falando sério. Então, assim, é mesmo. Então, assim, e eu falei, por tudo isso que a gente viveu, que a gente chegou aqui, né? Por todos os problemas. Porque a Tati é elite, a Tati fez o FRJ. Mas para chegar na UFRJ foi brabo, minha amiga. Pois é. Mas Né? mesmo fazendo a FRJ, você é Quando você se questionado forma, o tempo inteiro exatamente, por exatamente, ser mulher. Não tem jeito. exatamente, exato, porque você é mulher, não interessa, Pois é. não interessa, entendeu? O fulano fez o FRJ, nossa, ele conseguiu uma bolsa não sei aonde, não sei o quê. A fulana fez, às vezes ela tira nota maior, mas ela, mais difícil dela conseguir, mais difícil dela conquistar. E acontece muito, as pessoas olham para você sempre desconfiando se você sabe mesmo. Vai entender por quê, né? A Fernanda, ela também é da elite, só que ela é da elite porque ela é da Ilha do Governador. E eu sou de Olaria. Mas a gente sempre fica brincando assim, porque a gente sabe que a gente lutou, a gente correu atrás pra gente viver a nossa vida, pra gente estar aqui onde a gente tá. E eu tô falando muito, gente. As meninas têm que falar um pouco também. Eu tô falando Nada, a muito. gente está se divertindo, gente. É Na um verdade, esse bate-papo. podcast é pra gente É também pra se gente divertir. bater um papo. A gente não vai ficar preso a script. A gente pode, assim, se interessar em perguntar uma coisa, pô, peraí, vou perguntar isso aqui pra fulano, ciclano, beltrano, e anotar. Mas a gente não vai ficar preso a script, porque se a gente ficar preso no script, a gente vai acabar se perdendo, Sim, né? o principal é a gente descaracterizar essa figura do médico inatingível, né? Do Deus. Isso aí. Do Que Deus. tem muito isso. Exatamente. Não, o médico é uma pessoa como outra qualquer. Exatamente. Gente, o pessoal fala assim, eu tenho uma amiga que eu tava na casa dela essa semana, ela que falou que eu tenho que ter uma série de tanta coisa que eu falei, não, porque eu contei. Eu falei, não, minha amiga, porque minha vida nunca foi fácil, não. O povo tá pensando que o povo me chamava de Patricinha, não sabia de nada da minha vida. É porque eu falei, gosto eu sempre tive, mas tava tudo da feirinha. Tudo da feirinha da Maria. Eu dava que eu sabia me vestir, dava uma enganadinha. Nada. O importante é que assim, Mas tava sempre... você é autêntica. Exato. Eu falei, gente, mas olha só, eu não sou melhor que ninguém, não. Eu só estudei um pouco mais, eu só alcancei aquilo que eu queria. Fui lá e fiz. Entendeu? Tipo, com dificuldade, tá? Porque minha mãe, que tadinha, dirigia a van pra me ajudar a me manter na faculdade, né? Que a minha vida não foi nada. Mas você não tem medo de dizer, não sei. Não, não tenho. Eu também não. Exato. A Não gente sei. não pode ter medo. A gente, peraí, vou pesquisar isso aqui, eu vou falar com um colega que é mais no assunto. Eu falei, peraí, eu já fiz tudo por esse paciente. O que está acontecendo? Por que não está melhorando? Vamos lá, vamos pesquisar mais. Vamos ler o que pode estar acontecendo. Não, o que mata é a arrogância. A arrogância mata. E você tem que pensar no paciente. Também acho. Entendeu? Não tenho medo de dizer não sei, porque eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo, gente. E ninguém é bom em tudo. Sim. Tá? A pessoa que diz que é muito boa em tudo, você fica com medo. Desconfia. Né? Desconfia. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém nasceu sabendo tudo. Ninguém é aquela pessoa que... Caramba, não. Às vezes você se dedica mais a uma parte do seu trabalho. Você... Nossa, isso aqui eu entendo. Tem outras coisas... Tem uma dúvida. Mas é importante isso. A gente saber que a gente... E a gente hoje em dia tem na palma da nossa mão. Pra gente pesquisar, a gente tem artigos todos na palma da nossa mão. Pra gente ficar lendo, pra gente pesquisar, pra gente ver. Então, assim... os mais atuais, que saem todo dia, é só você se atualizar. E não fazer, entendeu? Porque você não precisa fazer besteira. Peraí, doutora, eu tô sentindo isso, depois comecei a tomar esse remédio. Tá, geralmente isso não dá. Mas peraí, vamos tentar fazer assim, essa... Para esse aqui, vamos ver se você vai melhorar. Vamos, entendeu? Então, é importante você ter, olha, nunca vi esse tipo de efeito colateral. É muito difícil, mas vamos ver, vamos acompanhar, porque você tem que ouvir o paciente. O paciente não mente sobre a queixa dele quando ele tem realmente... Tem aqueles pacientes que a gente sabe, né? Um DNVQ, mas a gente já sabe que é um componente psiquiátrico importante também. Mas o paciente vai falar a queixa dele, vai falar o que ele está sentindo, você tem que ouvir.
Não, 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 não. Quando você deixa pra lá, fala, não, você tá tudo bem com você, pode ir embora, o paciente sai mal, porque ele sabe que é alguma coisa que tá sentindo. E Uhum. como é que ninguém vai me ajudar? Como é que ninguém vai resolver isso pra mim? Né? Então, isso é importante a gente saber. E às vezes, pô, peraí, não tô acostumada a ver isso, não. Mas peraí que eu vou dar uma olhadinha, eu vou pesquisar. Vamos fazer isso aqui, mais uns exames, a gente vai, vamos pesquisar, vamos ver isso aqui melhor. Então, é importante a gente fazer isso, né? E a gente mostrar que a gente é humano. Sim. A gente tem problema como todo mundo, entendeu? A gente está aqui para aprender como todo mundo. A vida ensina pra gente o tempo inteiro. E a gente não é melhor que ninguém. Que ninguém. Entendeu? A gente só estudou, às vezes, um pouco mais que outras pessoas, mas teve gente que estudou na sua área muito mais do que a gente, É verdade. né? Então, assim, a gente estudou um pouco mais para passar no vestibular, É. porque é sempre pior. Mas a vida sempre bota outras coisas no Bota caminho outras para coisas no você. caminho para É, você, exatamente. Mas aí você tem que passar por outras dificuldades. A minha, por exemplo, passei beleza, não sei o quê. Mas aí, e o dinheiro? pois é. Você vai vencendo uma etapa de cada vez. Exatamente. Então, assim, e a gente não é melhor que ninguém. A gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para mostrar que a gente já passou por poucas e boas e que a nossa vivência, a nossa conversa, a gente não vai ficar preso na pauta para poder. Nossa, script, não. O que que é? Como é que é isso? E puxando o fio, o que a pessoa vai falando, tu vai pegando e vai falando. Porque é importante isso, porque a pessoa vai se sentir confortável falando sobre aquilo que ela tá, né? Você vai fazer uma pergunta às vezes que a pessoa nem nunca nem ouviu falar disso, né? É, não. Então você vai fazer com que a pessoa se sinta confortável e de estar aqui num bate-papo mesmo e não ficar nervoso para se apresentar, Sim. né? Fernanda, fala alguma coisa, minha filha. Gente, ó, é assim mesmo. É só assim mesmo. A Fernanda ela é mais calada, mas também é aquela história, não, não, não irrita, não. Não é não, Fernanda? É, Mas eu acho que é isso. Eu tô falando mais, gente, porque eu já tô mais acostumada com as É. câmeras, né? Então, assim, inicialmente eu falo mesmo, pra falo gente tá muito. sendo novo, né, Paty? Boa, com Para ela certeza. está sendo Vamos uma coisa nova, é a acostumar. primeira É. vez, entendeu? Então, assim, elas só vieram como minhas entrevistadas da outra vez, É. mas é porque eu tô falando mais porque eu já tô acostumada mesmo, falo muito mesmo, já. Então, também tem isso também. TDAH. Tem isso também, né? Tem. Tem isso também, mas eu já falo bastante também. Então, assim, eu falo para as meninas, às vezes a gente vai ter que falar assim, vocês vão ter que falar, ó, deixa eu falar um pouquinho aí. Não é de maldade, gente, é só que vai vindo as coisas na minha mente, eu vou falando e vai sentindo. Então, assim, a gente já está explicando como é que vai ser a dinâmica mais ou menos aqui, como é que vai funcionar. Claro que eu comecei falando justamente porque como eu já tinha e a gente foi dando esse segmento, era importante a gente chegar aqui e explicar tudo isso. Por que que a gente resolveu fazer junto? Por que que a gente está aqui? E aí a gente resolveu fazer aqui em Araruama. Né? Aí a gente conversou com o Daniel. O Daniel teve que se virar nos 30 para fazer hoje, gravar hoje, entendeu? Esse podcast, tadinho. Porque eu falei, não, pô, queremos começar na primeira terça-feira do mês, que a gente está gravando na terça-feira, para a gente já começar o setembro, né? E aí a gente trabalhar tudo isso, ver o Outubro Rosa, vem aí, vai ser importante também a gente trabalhar com a mulher, né? Sim. A Fernanda está se especializando em saúde da mulher, né? Na Isso. nutrição. Então, isso também vai ser importantíssimo, esse tópico da gente falar, né? Sim. Então, a gente vai trazer outros profissionais de endócrino, de nutrição, de educação física, né? De personal, entendeu? De imagem. Também a gente vai trazer. A gente vai trazer o que a gente puder e também os pacientes, porque para mim também é Sim, importante sem dúvida. a gente sempre pensar no ponto de vista deles, porque a gente tem que entender a dor deles, é o ensinamento também. E espero que colegas também assistam o podcast, porque para enxergar um pouco esse ponto de vista também, porque é importante. Não é uma coisa que além da gente aprender, porque a gente aprende o tempo todo com outras pessoas, coisas que você não aplica no seu dia a dia, você está aqui aprendendo, a vivência, a humanização que a gente ganha é muito grande. Sim. Né? Então, isso é importante a gente estar aqui. E
É isso, gente. Eu queria só agradecer mesmo Nada, obrigada a você. o apoio de vocês e espero que a gente consiga trabalhar, porque a gente está cheio de projetos junto aqui. É, É muito projeto, tá? Não é Tem só um, muita não. coisa boa. Vem muita coisa boa por aí. E a gente decolar, né? E semana a semana a gente vai estar aqui informando, orientando, ajudando. Quem tiver pergunta pode mandar. Muita gente, às vezes, como tinha sobre a bariátrica no meu canal, tem gente até hoje que pergunta: e aí, como é que ficou a senhora? Eu postei, mas, gente, edição, cara, admiro esse pessoal aqui. Porque quando eu comecei a fazer, eu mesmo editava, eu ficava um dia inteiro para editar um vídeo de meia hora. E cara, eu entrei, eu falei, gente, não vou mais fazer, porque só para editar, eu queria fazer o vídeo, mas só para eu conseguir editar isso aqui, eu tô tendo que ler um manual absurdo, um monte de tutorial, e eu não consigo acabar, não consigo fazer direito, nunca saía direito. Então, assim, eu falei, cara, esquece. Então, eu não pude mais fazer sobre como é que estava sendo a minha rotina pós-bariátrica, porque realmente dava muito trabalho. Então, mas tem gente ainda que até hoje me pergunta, tô aqui, tô bem, tá, gente? Eu sempre tô me cuidando, sempre fazendo as reposições que eu preciso. A gente tem que fazer atividade física, tem que se cuidar eternamente, porque faz na força do ódio, faz na né? força total. Karen Total. faz na Tem até a força do blusa, eu ódio. passo na força do ódio. Ela vai amarrada. Vou amarrada. Vai, mas vai. Vou amarrada, mas é verdade, gente. Vou mesmo, amarrada, porque eu sou a pessoa que Pego de jeito ali. porque eu sou uma pessoa meio desastrada também. Eu sofria preconceito quando eu fazia balé. Uma vez uma professora minha me chamou de vaca. Entende? Sério mesmo. Então, assim, eu parei de dançar por causa disso. A Fernanda sabe que ela falou: por que você parou de dançar? Aí você gosta? Eu falei assim, é porque me chamaram de vaca. Aí eu parei de dançar. Aí foi a hora que eu gostava de fazer, eu parei de fazer. Entendeu? Porque eu fui chamar de vaca. E natação me chamaram para competir. Minha mãe achou que o estudo era mais importante. Eu parei de competir, que eu nadava bem. Era uma coisa que eu fazia muito bem. Aí eu falei, agora também qual é o objetivo também? Não vou competir, não fazer nada, fazer natação pra quê? Ficar pegar um frio do caramba de manhã? Eu tinha que ir de manhã, um frio. Era horrível, não era não? Aí, mas eu gostava, mas só que era muito frio. Até a gente fazer o aquecimento de polichinelo, ainda tinha um polichinelo lá, que tristeza. Então, assim, eu vou, pra mim é assim mesmo, eu vou na força do ódio. Eu tenho uma blusa, vim na força do ódio. Para provar. E assim, chutei o balde e fui buscar também, porque existe, né? É importante a gente chutar o balde e buscar. Mas eu esqueci o que eu tava falando, TDAH. Que você está se cuidando. Eu Depois tô me da cuidando, bariátrica. exatamente. Tô bem, tô indo na força do ódio, tô fazendo as coisas, mas a gente vai indo. Fazer uma yoga, descobri a yoga. A yoga é muito boa para mim, né? Porque no TDAH é importante a yoga trabalhar essa parte. Achei muito legal, muito importante, gostei do que eu tava fazendo. E Fernanda me obrigando, Tatiana me obrigando, todo dia tem as duas lá me gritando no WhatsApp para eu poder fazer atividade física. Então a gente tá indo, né? E eu cuidando da saúde delas e brigando com elas. Então, assim, aquela história, né? troca. Casa de Ferreira Espeto de pau. Mas talvez. Talvez, nem tanto. Aqui não funciona muito, não. Aqui é mais, o negócio é mais sério. Mas, então, assim, pode mandar também, se vocês quiserem saber até como é que é minha vida pós-bariátrica, como é que é minha rotina, o que que aconteceu, como é que, né, se eu senti alguma coisa, eu também gosto de orientar. Porque eu falo assim, não é porque você fez que o seu problema acabou. Muito pelo contrário, você é obeso. Eu sou obesa, é uma doença crônica. Obesidade é só por hoje, porque você come com os olhos, você não come com o estômago, com a vontade de comer, você come com os olhos, você não come porque você está com fome. Então, isso é importante, porque às vezes você ainda está na tua cabeça, vou botar isso aqui, vou tomar com um copão de refrigerante, não sei o que, aí você perde tudo que você fez, que é muito fácil. Então, é importante a gente saber como é que é a nossa rotina, como é que a gente tem que mudar essa cabeça e girar essa chave. Tatiana também pode tirar as dúvidas de vocês de como é que foi esse processo dela, né? Sem dúvida. De mudança, de lidar com, ao mesmo tempo, menopausa, ao mesmo tempo, a obesidade, treino, dificuldade de perder peso, precisando se conscientizar de que realmente precisava se tratar. Fernanda também fez um tratamento, porque também acabou, era tanta coisa que ela foi deixando, e aí teve que se tratar também, teve que acompanhar também. E também a respeito de nutrição, a respeito de atividade física,
vai mandando, Fiquem à vontade. fiquem à vontade que a gente está aqui para responder. E durante as entrevistas, vocês também podem mandar as perguntas que a gente vai falando, tá, gente? Então, é isso, acho que muito obrigada por tudo. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpa o incômodo para a equipe que está aqui comigo, porque a pessoa. Dia, não sei o quê. A pessoa é o TDAH, é o hiperfoco, quando foca, é meio teimosa. Mas também não fui tão mala. Então, assim, queria agradecer. Espero que vocês gostem. Esse é o novo Saudecast. Prometo que quando eu não estiver aqui, por exemplo, na próxima terça, eu não vou estar aqui gravando com as meninas, porque eu vou estar em Cabo Frio. Então, assim, eu vou estar aqui de 15 em 15 dias. Prometo que elas vão falar mais. Prometo que eu vou deixar que elas vão falar mais, porque eu não vou estar aqui, tá? Então, muito obrigada, meninas. Obrigada a você que está assistindo. E até semana que vem. Beijo. Tchau, Beijo, beijo. obrigada.